Senhor, por omissão. Nos purifique de todo mal, de toda impureza, meu Pai, e que nesta noite, nesta santa casa de oração, o Teu Espírito Santo, mais uma vez, possa estar aqui, ministrando, por intermédio da instrumentalidade humana, de forma soberana, meu Pai. Ó Deus, é por isso que está escrito: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que cada palavra que falarmos aqui, Senhor, eu rogo a Ti, Pai, que seja o Teu Espírito Santo, meu Pai, que vá além da letra, que o Teu Espírito Santo avive, reavive a Tua palavra em cada coração esta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Poder assentar, meus queridos. E você que está chegando pelas redes sociais, mais uma vez, seja bem-vindos, irmãos que estão aqui. Se outros chegarem, que todos possam partilhar da maior riqueza que um ser humano pode ter. E muitas vezes não atribuímos o determinado valor, o valor real que deve ter a palavra do Senhor. Eis aqui a maior riqueza que um homem tem, meus amados. E eu tenho pensado, porque quando estamos com dois compromissos, no caso hoje e domingo, mas o Senhor já tem falado ao nosso coração. E eu procurarei trazer, nesses últimos dias desse mês e de mais um ano, uma palavra de esperança, uma palavra de fé. Sabemos, meus amados, que estamos já há um bom tempo, mais de 2 anos, numa caminhada, numa peregrinação muito espinhosa, muito difícil, porém eu quero, a título de introdução, dizer: Deus é o mesmo, Deus não muda. Deus não muda jamais. E nós vamos ver aqui que principalmente porque a pregação, a proclamação, a exposição da palavra traz luz. E nós não podemos ficar apenas no passado, mas temos que trazer para o presente. E eu estava ouvindo comentários, não fake news, comentários, que com a proximidade das festas de fim de ano, aumentam duas coisas: ansiedade e depressão, ou sintomas depressivos. E eu comecei a pensar, isto é a introdução que queremos trazer aqui. E eu comecei a pensar, por quê? Uma vez que as pessoas em todo o mundo, a cristandade vai celebrar o Natal, que é o nascimento do Salvador, mas a ansiedade toma conta das pessoas. Mas isto porque o nosso relógio muitas vezes não está alinhado com o relógio de Deus. Isto é um fato. E foi a primeira vez em tantos anos que eu tive essa notícia. Eu confesso que eu sabia da agitação que as pessoas ficam, né? Aquela correria, mas a ansiedade realmente, além dos fatores oriundos dessa pandemia que perdura, né? Vai perdurando e se propagando de várias formas, mas a ansiedade e depressão têm aumentado. E eu fiz um questionamento, uma interrogação, disse: por que, Senhor? E não é preciso, meus queridos, buscarmos na ala científica. Ninguém é preciso ser um grande cientista para saber. O homem de hoje, eu vi 2 coisas que aconteceram que deixaram a humanidade aterrorizadas. Foi no 11 de setembro, o famoso 11 de setembro, e agora com essa pandemia, que quando a gente pensa que vai respirar, e aliás estamos respirando porque o Senhor está conosco, louvado seja Deus. Mas se nós formos ao bel prazer de determinadas autoridades, nunca mais estaremos livres e devemos estar atentos a isso. Então isso tem gerado essa ansiedade, além dos milhões e milhões que estão desempregados,
Todo fim de ano, eu particularmente tenho o costume de fazer uma introspecção, olhar para aquilo que nós realizamos, eu falo como cidadão, como pessoa, aquilo que nós conseguimos, aquilo que não conseguimos, mas não cai em depressão, graças a Deus. Mas ficamos ali pensando, como aprimorar, como darmos continuidade, isso é normal. Agora, não é normal quando perdemos totalmente a esperança. Mas enquanto você, as irmãs, os irmãos aqui, vocês jovens, adultos, todos vocês, nós temos esperança, grande parte do povo no mundo todo, não apenas no Brasil, não tem mais esperança. Por quê? O desemprego está aí aumentando no mundo todo. E mais situações que as pessoas estão se revoltando internamente, exteriormente. Por quê? Falta a esperança, mas uma esperança viva, uma esperança verdadeira. E é por isso que eu quero, nestas minhas últimas participações, neste ano, trazer essa mensagem. Sabe por quê, meus queridos? A Bíblia está e vai se cumprir cabalmente, independente do desejo do homem, vai se cumprir. Então, que nós estejamos preparados para todas as coisas que já estão se cumprindo diante dos nossos olhos e aquelas que virão. Mas esteja atento. Esteja atento. Nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nem você mesmo. Nos seus momentos que nós passamos, sim, e vamos orar por isso nessa noite, ao término desse estudo, vamos orar de uma maneira muito objetiva, que o Senhor nos levante, porque quantos estão dizendo, se 2021 foi péssimo, o que será de 2022? O que será de 2023? E será que nós vamos ter fôlego para chegar? Eu quero dizer, meus queridos, se for a vontade do Senhor, estaremos de pé. Mas a igreja, ela estará sempre na sua vocação, pregando, proclamando a palavra do Senhor. Quer os homens queiram, quer não, vamos continuar pregando a palavra de Deus. Então, tendo dito estas palavras, dentro de nosso contexto, que pessoas estão cabisbaixas, pessoas que não têm mais nenhum fio de esperança. E uma vez eu escutei um pastor dizer o seguinte, num sermão, que tinha um irmão que estava tão sofrido, tinha apanhado tanto, um irmão em Cristo. Foi o pastor Adalto Lins, da igreja presbiteriana. Eu era um garoto, estava lá num domingo à noite, com meus primos, que faziam parte da igreja lá. E ele disse uma coisa que o irmão falou, falando sobre a questão da situação, e o pastor disse, meu irmão, a esperança, não tem, diz aquele ditado, é a última que morre. E o irmão, ele foi até assim, espirituoso, disse, é a última que morre, mas morre, pastor. E o pastor disse, mas tenha esperança em Deus. Realmente, irmãos, a nossa esperança nos homens morre. A nossa esperança em nós mesmos, nos nossos recursos, na nossa genialidade, na nossa capacidade, ela é frustrada muitas vezes, mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que buscam ao Senhor, jamais serão frustrados. Poderão até cair, mas serão erguidos, levantados, porque Deus é fiel. Vamos para a palavra, irmãos? Aliás, já estamos na palavra. E eu fiz questão até de traduzir esta palavra esperança, biblicamente, quer dizer nutrir uma expectativa por algo, normalmente com prazer. Nos originais, esperança é isso, é você nutrir. O que é nutrir? Alimentar uma expectativa positiva. Quantos atletas já entram para uma disputa dizendo, eu não tenho chance contra este outro atleta? Quantas seleções, quantas equipes, né, já entram? E quem estuda o comportamento humano sabe que isso afeta muito o desempenho na quadra,
no campo, se a pessoa já entra com o pensamento de que está derrotado, não é nada de negativismo não, mas é comprovado. Essa pessoa vai realmente ser afetada. Então vejam só, se a nossa esperança, e Paulo falou certa feita sobre isso, que se a nossa esperança é apenas nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Olha aí, mas nós devemos ter esperança em Deus. Devemos olhar para Golias e dizer, Golias é grande, mas o meu Deus é maior do que o Golias. O meu Deus é maior do que todas as coisas, o meu Deus é maior do que qualquer circunstância. Fui olhar, porque eu até tentei uma vaga agora, fui olhar lá naquela Avan, foram quase 50, foram milhares de pessoas para 100 e tantas vagas. Eu digo, meu Deus, tanto que quando fui fazer nem tinha mais inscrição. Eu digo, Jesus, olha aí, eu digo, mas Deus tem uma vaga para mim. Onde, como, não sei, mas Deus é fiel. Temos que ter essa esperança, irmãos. Eu sempre prego para mim e prego para os irmãos também. Vamos alimentar nossa esperança, porque eu tenho certeza que alguns talvez cheguem para vocês ainda nesse mês. Quem tem 50 anos para lá, como no meu caso, assistia muito um desenho animado que tinha dois, era um tipo um leão da montanha e tinha uma hiena que tudo era fracasso para ele. E o lema dele, ele dizia, ó céus, ó terra, ó vida. Tudo, a irmã assistia, as irmãs aí, né? Mas não denuncia ainda, não tem nada demais. Isso, os mais jovens, se não assistirem, você que está em casa, procura, é muito engraçado. Mas eles só, quando o mais experiente, o leão da montanha, chegava, olha, vamos fazer isso, ó céus, ó terra, ó vida, não vai dar para fazer. E tem gente que é assim. Então, olha, irmãos, pode ter certeza que vai chegar pessoas para você assim, dizendo, ó céus, ó terra, ó vida, não vai dar para realizar. Humanamente não, mas em Deus faremos proezas. Olha aqui o que a igreja não podia fazer, fazendo uma rápida retrospectiva. Foi no momento de saúde financeira, de abastança? Não. Foi feita uma campanha aqui. Olha aqui o aquário. Aí eu costumo até brincar, eu digo, é o único aquário que eu nunca vi peixe dentro. É um aquário diferenciado, né? Mas olha aí a bênção do Senhor. Meus irmãos, Deus é Deus. É por isso que eu quero que você saia daqui com mais fé, não é com menos fé não, mas uma fé realista. Sabe que o Golias está ali, à tua espreita, mas o Deus que é maior do que Golias está contigo. Mas como eu posso ter, pastor? Como eu vou ter? Como eu vou aumentar, nutrir essa minha esperança? Primeiro, vamos à origem. Quer ter esperança verdadeira? Romanos 15:4, abra aí. Abramos na palavra do Senhor. Vamos fazer um passeio, mergulharmos na palavra do Senhor, porque ela é que tem para nos ensinar. Romanos capítulo 15 e o versículo 4. Porque tudo o que antes ou dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Aleluia! Olha aí, irmãos, e a esperança, nós vamos ver, ela vive atrelada com outras coisas. Mas como é bom ter esperança? Esperar. Esperei com paciência em quê? No Senhor. Tem pessoas que esperam no político, o político mente, frustra. Tem pessoas que esperam na família, a família falha. Mas aqueles que esperam no Senhor correrão, diz a palavra, e não se cansarão, subirão com asas como águia. É por isso que eu, quando estou, e você também, qualquer cristão, quem não passou por um momento de abatimento, de dizer basta, chega, não dá mais, não tem mais para onde correr, mas você, ao ler a palavra de Deus, ao se alimentar desta palavra, a sua fé não é mágica não, é o poder do Espírito Santo, é derramado sobre a nossa vida, meus irmãos. Então, alguém quer esperança? Leia a palavra de Deus, reportando o que aconteceu com Abraão. Abraão, idoso, Sara
idosa e estéril. Duas coisas, não poderia gerar filhos. O Senhor pega Abraão, diz: Abraão, vem cá, conta as estrelas do céu. Isso foi uma simbologia, irmãos, do poder de Deus, porque o Senhor chama todas as estrelas pelo seu nome. É tão bonito a gente olhar para o céu e ver ali quando está cheio de estrelas, não é? Pois Deus conhece todas pelo seu nome. E Deus disse: olha, Abraão, está vendo? Assim será a tua descendência. Sabe o que é que eu imagino, irmãos? Não é nada teológico não, sabe? Eu faço questão de esclarecer. Será que cada estrelinha que ninguém pode contar, nem os astrônomos, os centilhões, o número é incontável de estrelas. Será que cada estrela não estaria representando um de nós ali? O Senhor disse para Abraão, Abraão, irmãos, eu acredito que quando estivermos na presença do Senhor, com os santos do Antigo e do Novo Testamento, da Nova Aliança, da Antiga Aliança, Abraão vai: esses são os meus filhos? Sim, olha os teus filhos aí. Uma multidão que tem começo, mas que não terá fim, porque nós somos filhos da promessa também. Meus irmãos, mas Deus teve que colocar esperança em Abraão. E Deus permitiu que chegasse ao último momento. O homem envelheceu, a vitalidade do seu corpo também envelhecida, não tinha, sabe por quê? Para que o mérito não fosse humano, mas o mérito fosse somente de Deus. Deixou a mulher também envelhecer e, além disso, ser estéril. E ele disse: olha, vai ser o meu mordomo que vai ser herdeiro. Não, vai ser um que vai sair de ti, que vai herdar. Porque Deus cumpre as palavras que ele diz, irmãos. Isso é esperança. E diz que ele creu contra a esperança. Nós temos, irmãos, que ver aqui nessa noite que temos duas esperanças. Ou nós vamos seguir a esperança bíblica, ou nós vamos seguir a esperança humana. Se nós seguirmos a esperança humana, ela é somente como aquele personagem que eu falei: ó céus, ó terra, ó vida. Tudo vai dar errado, mas nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. A videira não está dando fruto, na figueira está tudo ressequido, ressecado, mas o Deus da esperança está conosco. Deus não prometeu deixar toda a humanidade milionária, rica, não, nunca prometeu isso, mas Deus prometeu que estará conosco em seu Filho Jesus, quando Cristo disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Apegue-se a essa palavra de esperança. Aleluia. Então, quer você aumentar a sua esperança, porque a esperança, ao lado da fé, ao lado de outros componentes, é o que nos fortalece, irmãos, diante desse panorama tão triste que nós estamos vendo. Lá na França, policiais estão entregando o seu cargo porque não querem prender cidadãos que estão tendo ordem de serem presos. Quer dizer, um cerceamento das liberdades individuais, e é daí para pior, meus irmãos. Mas vamos baixar a cabeça? Não, vamos aproveitar esta bênção que o Senhor tem nos dado, de termos acesso a redes sociais, de pregarmos a palavra, de termos este tempo tão confortável, enquanto temos para pregar a palavra do Senhor. Guarde essa palavra de esperança, porque nós não sabemos quando. Quando será o último culto? Quando será o último dia? Quando será a última oportunidade? Quando as portas se fecharão? Mas quem tem esperança faz a sua parte, porque Deus faz a dele e faz muito bem feito, por sinal. Alimente-se, irmãos, porque aqui diz: o que foi escrito para nosso ensino foi escrito, quer dizer, não é uma história qualquer, mas para que você tenha paciência, consolação nas Escrituras, das Escrituras, e tenhamos esperança. Que coisa maravilhosa. Olha que eu tenho lido, meus irmãos. Durante minha vida, Deus me deu a oportunidade de ler excelentes livros.
Mas sabem qual é o único livro que me dá esperança quando eu estou quase que como aquele personagem que a gente fica às vezes, né? A palavra do Senhor. Ontem mesmo pedi a eu, digo, Senhor, já tinha um estudo, mas eu queria uma palavra para mim. Digo, Senhor, mas eu quero uma palavra pessoal, algo para mim. E quando eu abro a palavra de Deus, tem aquele texto, pois eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. Eu, irmãos, glorifiquei a Deus. Precisamos, irmãos, deixar que Deus fale conosco, pela pregação dos mestres, dos pastores, pela doutrina sadia, pela sã doutrina, pela escola dominical, pela palavra do Senhor. Então, se você quer aumentar a esperança, aqui eu vou dar uma dica. Seja seletivo naquilo que você escuta e escute mais a palavra de Deus. Porque se pelo amor do Senhor Jesus Cristo você for escutar determinados veículos de comunicação, a sua fé vai se evaporar pouco a pouco. Porque é somente coisa, não é que sejamos negacionistas não, irmãos. Somos realistas, mas por fim, quem é que vai triunfar? Jesus Cristo, porque está escrito, todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará, meu irmão. Todo joelho se dobrará e nós vamos nos dobrar e glorificarmos ao Senhor pelos séculos dos séculos. Mas se alguém não lê, é por isso que Cristo Jesus disse, errais em não conhecer as Escrituras e o quê? Nem o poder de Deus. Tem gente que só quer o poder, mas não tem poder sem Escritura. O poder, meus irmãos, vem pelo ruminar, pelo estudar, pela nossa alimentação diária da palavra do Senhor. O segundo ponto que eu quero trazer aqui é também em Romanos. Depois vamos para outros textos, mais dois. O cristão, a fonte, a origem da esperança são as Sagradas Escrituras. E o cristão nela espera. Romanos 8, 24. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará. Versículo 25, para complementarmos, irmãos. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E eu estava procurando uma ilustração sobre isso. Vejam bem. Uma esperança que você não precisa, porque é fato. Esperança é aquilo que você espera que se concretize. Você não precisa de esperança para saber que está vivo. Eu estou vendo aqui irmãos sentados nos bancos da igreja, nas cadeiras, e tem irmãos que estão nos assistindo. Então, eu não preciso dizer, você sabe se está vivo? Sabe, está respirando, está com a sua atividade cerebral, o seu coração está bombeando sangue, os seus órgãos estão funcionando, talvez com alguma enfermidade, mas você está vivo. Então não precisa dizer, eu preciso de esperança para estar vivo. Não, você sabe que está vivo fisicamente, mas aqui diz respeito a uma outra esperança, a esperança dos dias por vir, da redenção de nosso corpo, quando nós não teremos mais tendinite, escoliose, não teremos mais nem que colocar nenhum implante, nenhuma enfermidade, onde teremos um corpo glorificado, e isto tem que ser resgatado nas igrejas, porque muitas vezes pregamos, meus queridos, e eu fiquei em dúvida se traria esta mensagem, mas nós pregamos, nós não, mas alguns pregam apenas um Jesus que parece que é um disseminador, um espalhador apenas de bênçãos materiais. Não, Jesus não é um Papai Noel, não. Jesus é o Salvador dos pecadores. No mundo passaremos por lutas, por aflições, mas Ele vai estar conosco, e essa esperança, meu amado,
É a esperança que não pode se apagar jamais. É um fogo que deve arder na nossa vida. Ele fala aqui sobre essa esperança. Se você vê, não é esperança. Como ele diz, porque o que alguém vê, como também esperará. Alguém lhe dá uma fruta. Um pastor amigo meu hoje disse, Cláudio, estava conversando comigo, eu vou ali, me deu uma vontade agora, eu vou comprar umas mangas ali. Eu digo, tá bom, vá lá. Então ele foi lá, comprou umas mangas, com certeza degustou. Não tem que ter esperança, porque ele comprou e degustou. É algo concreto. Mas se ele não tivesse condições de comprar essas mangas, ele poderia dizer, Cláudio, ora, porque eu quero ter esperança que na semana que vem ou nos próximos dias eu vou ter algumas mangas aqui. Isso é esperança. Então esperança é algo que nós esperamos. E nós esperamos sim. Temos o selo do Espírito Santo, temos convicção de que se partirmos hoje, estaremos com o Senhor, como Paulo disse, que é muito melhor. Mas, por outro lado, se o Senhor tem deixado com que cada um esteja aqui, é porque nossa vida, meus irmãos, é mais útil no momento aqui do que na eternidade, porque ainda resta completarmos a jornada. Assim como atleta que é atleta, não deixa a corrida, não deixa a competição, ele vai até o fim. E eu quero lhe dizer, importante é chegar. Importante é chegar. E o Senhor vai fazer com que cheguemos. Pelo seu poder e pela sua glória. Então, como tem sido a sua esperança? Mais nunca eu tinha ligado, mas semana passada eu achei de ligar em alguns canais que dizem ser religiosos. Isso realmente são religiosos. Mas evangelho que é bom. Aí eu fiz uma comparação. O evangelho que é pregado aqui e em outras igrejas congregacionais e igrejas históricas também. Quanta diferença, irmãos. Estão diluindo a graça de Deus. Não se fala mais em fé, em esperança. Não, é Jesus, venha para cá para Jesus ajeitar isso, ajeitar aquilo. É como se Jesus fosse encanador, fosse engenheiro, fosse do Procon, quer dizer, Jesus é um Papai Noel moderno. Isto é uma blasfêmia. Estão diluindo a graça de Deus. O nosso pastor uma vez falou uma coisa que eu mais nunca esqueci. Ele disse que quando alguém entende, foi mais ou menos isso que ele falou, esses evangelhos aí de prosperidade, é porque na verdade nunca entenderam a graça de Deus, é verdade. Paulo disse, olha, eu sei passar necessidade e sei ter abundância. Aí ele diz, posso tudo naquele que me fortalece. Aí tem gente que tira do contexto, aí diz, posso tudo. Aí se pode tudo, posso ter 3 carros, posso ter 5 aviões, posso viajar quando quiser, mas a vida, irmãos, na prática não é assim não, e nós muito bem sabemos, não é? Que é muito diferente, meus queridos. É com aflições, é com lutas, mas Deus está operando a cada momento. Então, avive nesta noite esta esperança, a esperança na vida eterna, que é o mais importante, irmãos, porque tudo isto vai passar. E já está passando. Já está passando. Se eu perguntasse aqui, que tem um público tão, umas pessoas de um grupo tão eclético, não é público é de teatro, né? Mas tem pessoas de um grupo tão eclético, de 9, 19, 29, 39, 49, e por aí vai. Mas se eu perguntasse, você se lembra quando tinha 16 anos, 15, 14? Lembra como hoje, parece que foi ontem, né? Dormiu, acordou, quando viu já tinha casado, constituído família, ou não, mas está aí, porque a vida é um vapor, meus irmãos, mas a nossa esperança, como Paulo disse, está nos céus, a nossa pátria está nos céus, não é aqui, meus irmãos. Nós devemos ter firmeza nisso, porque estão diluindo a graça de Deus, estão querendo fazer de Jesus um despachante de bênção. E tem muitos daqueles que com prepotência e com arrogância dizem, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, não, Jesus, eu quero que Jesus faça assim. Quem somos nós para pedir, meus irmãos? Pedir e dar-se-vos-á, mas também está escrito, seja feita a tua vontade. E a vontade do Senhor é a melhor das dádivas, é a melhor das bênçãos para nós. Amém? Então espere, irmão, espere, assim como Abraão, assim como Noé, assim como todos
os heróis da fé, assim como todos os homens e mulheres de fé do passado e também, por que não dizer, da nossa época, porque aquele que espera não será confundido. Terceiro, esse aqui eu vou fazer nem comentário, vou apenas uma citação aqui. 1 Coríntios 13:13. A esperança é acompanhada, e todos sabem desse texto, a fé e o amor. Eu amo esse texto aqui. 1 Coríntios capítulo 13, que é conhecido no meio teológico como o hino do amor. Versículo 13. Agora, pois, vejam só, queridos, o que é que permanece depois de tudo e acima de tudo. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Vejam que os três estão interligados. E diz, e estes três, mas o maior destes é o amor. Mas o nosso estudo hoje está focado na esperança, mas esta tríade, este trio santo, que nós podemos falar assim, andam juntos, fé, esperança e amor. Que coisa maravilhosa, irmãos. Fé pode ser positiva, negativa, para cima ou para baixo, mas todos nós temos esperança. Tem gente que eu digo, o bom de termos anos e anos de pastorado é que a gente escuta histórias, nem sempre tão boas, mas escutamos isso, a gente vai anotando, ou na mente ou no caderninho. Mas tem gente que diz, eu vou, mas eu sei que não saio dessa. É uma esperança negativa. Eu vou, mas sei que não adianta. Mas a nossa esperança, quando é em Deus, é de Senhor, eu vou enfrentar essa cirurgia, e se for para a tua glória, eu voltarei e darei testemunho, porque o Senhor é soberano sobre a minha vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Por último, meus queridos, a esperança bíblica, que é o tema do nosso estudo, e que estamos quase que encerrando, dá segurança espiritual, não material. Hebreus 6, é o último texto que nós vamos ler nessa noite. Hebreus 6, versículos 18 e 19. O autor estava falando aqui, é claro, do Senhor e das coisas que o Senhor fez por nós e de sua promessa. E vejam que a severidade, a gravidade desse texto, e que a igreja deve ser conduzida por esta ótica, de que aquele que quando morreu, disse está consumado, o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo, a salvação foi efetuada. Então, o que diz o texto da palavra do Senhor? Versículos 18. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Há algo no futuro, meus queridos, não é agora, é no futuro, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu. Que coisa maravilhosa, isto fala do sacrifício, da obra sacerdotal de Cristo, porque o Senhor vive agora a interceder pelos santos, está à direita do Pai e vive a interceder continuamente por cada um dos seus filhos. E ele, na oração sacerdotal de João 17, diz, não peço pelos do mundo, não peço mas peço por aqueles que tu me deste. Então, pode ter certeza, quando você está cansada, quando você está cansado, exaurido nas suas forças, esgotado,
você diz, Senhor, não sei nem o que pedir, nem o que orar mais. O Senhor Jesus está orando, está intercedendo por você. E que coisa maravilhosa é saber que Ele é o nosso advogado, que nem esse nosso STF consegue derrubá-lo, porque é o advogado dos advogados, aleluia. É aquele advogado que jamais perdeu e jamais perderá nenhuma causa, meus irmãos. Mas aqui diz também que, vejam, a âncora. Os irmãos sabem o que é a âncora. Que quando o navio quer parar, é lançada a âncora para dar firmeza e o navio não ficar à deriva. Então, a esperança é comparada a uma âncora. E o que seria de nós, meus queridos, se não tivéssemos esperança? Eu sempre me lembro, trago essa memória, essa melodia na minha mente. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Realmente, não é pela... Eu tenho que sempre falar... Não é pelas emissoras de TVs que eu vivo e posso crer no amanhã, mas é por Jesus Cristo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que nós vivemos e podemos crer no amanhã. Então, esta âncora, lance em águas profundas, estude a palavra de Deus, mergulhe sem medo, sabendo que o Senhor te susterá. Eu li esse texto e parei durante algum tempo, eu digo, meu Deus, é uma âncora que jamais será abalada, porque ela está alicerçada na palavra do Senhor, e aquilo que está alicerçado na palavra de Deus não se abala jamais. Por último, meus amados, uma palavra pastoral. Não pensem vocês que o pastor Antônio Cláudio não passa por sobressaltos. Passamos sim, e às vezes nós lemos ali, né? Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que jamais serão abalados, mas tem coisas que de certa forma, vejam só, tem que se saber explicar à luz do contexto, tem coisas que nos fazem assim, dá aquela sacudida, mas para que busquemos ao Senhor. É claro que há momentos de perplexidade, Paulo falou, certa feita que estava... Até a chegada do seu auxiliar ali, ele só não estava contendo sossego. Mas quando chegou aquele irmão, veio a serenidade, veio o repouso da alma. E nesta noite, o Senhor quer que tanto você que está aqui, renove a sua esperança. Porque quem tem esperança, pode dizer, eu vou para casa, vou dormir e sei que meu Deus trabalha por mim. As portas podem estar cerradas por medo dos judeus, como os discípulos fizeram lá no Evangelho de João. Jesus tinha ressuscitado, mas os discípulos estavam, diz a Bíblia, ali com as portas fechadas, cerradas, com medo dos judeus. Às vezes nós ficamos assim. Sabe por quê? A esperança deles não estava ali totalmente alicerçada na palavra do Senhor, mas nós que temos a palavra de Cristo, vamos passar por maremoto, terremoto, tsunami, pelo que seja, mas a Bíblia diz que nem a morte, nem a vida, coisa alguma poderá, nem do porvir, meus irmãos, nada. E Paulo viveu muito tempo antes de nós. Ele disse, nem as coisas do presente, nem do porvir, nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Quer riqueza maior do que essa? O desemprego, irmãos. A gente está hoje, amanhã aparece uma porta, aí depois fica de novo, e a nossa vida é assim, é com dificuldade, tem uma tristeza aqui, tem uma enfermidade lá, tem um problema na família aqui, mas tenha esperança bíblica, que Deus está no controle de todas as coisas. Esta é a primeira mensagem que eu quero dedicar de todo o coração ao Senhor nosso Deus e nosso Pai, e aos nossos queridos irmãos, presentes e também que vão ouvir pela internet. Esperança bíblica. Vou terminar agora perguntando: como está tua esperança?
Eu espero de coração que ninguém chegue para dizer a você, mas se chegar, você foi avisado pelo pastor Antônio Cláudio, que tem aqueles que têm a síndrome daquele personagem. Vão dizer, olha, 2022, céus, terra, vida. Aí começa, né? Mas céus, terra, vida, tudo depende de Deus, irmãos. Interessante, eu não sei quem criou aquele personagem. Os céus passarão, a terra há de passar, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Amém, meus irmãos? É por isso que eu vou lhe contar um segredo que vai deixar de ser segredo. Todas as vezes que eu chego para pregar a palavra do Senhor, seja aqui ou em qualquer lugar que o Senhor nos leve,